Só você que conhece meu jeito de sentir. Olá, mais um vídeo Prof. Mate, mestrado profissional em matemática, ENA 2022, numa sequência aí de vídeo com 5 questões. Agora nós vamos para as questões 21 a 25 do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Mate do ano de 2022. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, que tem todas as questões de 1 a 20, dê uma olhada aí na nossa playlist, ou então clique aqui em cima do lado direito superior e você vai ter acesso a todos os vídeos, a todas as questões anteriores à questão 21, e acompanhe ainda as questões posteriores, e nós continuaremos fazendo mais algumas provas. Você que está se preparando então aí para ingressar no Prof. Mate, não perca nenhum vídeo e acompanhe sempre o nosso canal. Então vamos começar. Na questão 21, ele diz assim: para x real, considere que m é igual à divisão entre os polinômios 3x² mais 9x mais 8 dividido por 3x² mais 9x mais 7. E aí o valor máximo possível de m, ou seja, o maior valor possível dessa equação aqui, dessa expressão é... Então você pode pensar ó, que aqui a gente tem esse 3x² mais 9x mais 8, e embaixo essa mesma expressão com uma unidade a menos, 3x² mais 9x mais 7. Bom, se você quiser, seria interessante pausar e tentar resolver, e aí na sequência você continue assistindo. Bom, o assunto dessa questão é claramente equação. É uma expressão do segundo grau, né? Uma expressão quadrática. Vou colocar como se fosse uma equação. Então isso aqui seria... Eu poderia escrever esse numerador aqui como sendo 3x² mais 9x mais 7 mais 1. E aqui 3x² mais 9x mais 7. Isso aqui nos daria, posso dividir na soma de duas frações. Então temos 3x² mais 9x mais 7 dividido por 3x² mais 9x mais 7. E 1 aqui deixar separado com 3x² mais 9x mais 7. Essa primeira fração aqui resulta em uma unidade, e essa segunda aqui vai ser 1, que divide 3x² mais 9x mais 7. Perfeito. Agora, nós temos que ver o seguinte. Para que a gente encontre o máximo valor dessa expressão, eu preciso encontrar o máximo dessa expressão aqui, ó, dessa fração 1 sobre 3x² mais 9x mais 7. Isso eu vou somar uma unidade. Bom, para eu ter o máximo nessa fração, como que é o inverso dessa expressão do segundo grau, eu vou ter que ter o mínimo dessa expressão. O mínimo denominador vai me dar um maior valor da fração, concorda? Porque veja, olha só, se eu tenho 1 sobre 2, 1 sobre 3, qual vai ser a fração que é menor? Bom, se você pensar numa pizza, cortar a metade da pizza é maior do que cortar ela um terço. Essa aqui é uma maior. Então, quanto mais eu aumento o denominador, menor vai ficar a fração. Mas aqui eu quero o contrário, eu quero o mínimo valor, eu quero o mínimo valor da minha... eu quero o máximo valor da minha fração. O máximo da minha fração é quando eu tenho o mínimo do meu denominador, e o mínimo, então, a gente vai encontrar o y do vértice. Lembra que o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a? Então a gente vai buscar o delta aqui dessa expressão de segundo grau. Delta é b ao quadrado, 9 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes a vezes c vezes 7. Então vai ficar 9 ao quadrado é 81, menos
12 vezes 7, 84, então delta é menos 3. E menos delta sobre 4A será igual a menos 3 dividido por 4 vezes 3, que o A é 3. E aqui então ficará 3 sobre 12, dividindo por 3 vai ficar 1/4. Isso aqui então é o valor mínimo dessa expressão aqui. Bom, veja que o A é positivo, a concavidade seria para cima, então eu tenho um valor mínimo. Tá? E o inverso vai me dar o valor máximo. Então seria então, para cá o valor máximo M seria 1 mais 1 sobre 1/4. Ou seja, o inverso de 1/4 é 4. Então seria igual assim. Letra A resposta da nossa questão. Bom, vamos para a questão 22 então. Marta faz parte de uma comissão. Desta comissão serão escolhidos aleatoriamente 3 pessoas para formar um conselho. Sabendo que a probabilidade de Marta de ser escolhida é de 50%, ou metade, a quantidade de pessoas dessa comissão é igual a... Então vamos pensar que a probabilidade é sempre a divisão entre o número de casos Como seria então o número de casos possíveis? Seriam todas as combinações das n pessoas, vamos dizer que tenham n pessoas, tá? Então a gente vai buscar o n, tá? É a quantidade de pessoas, vamos dizer que n é a quantidade de pessoas. Que nosso objetivo então é saber quem é esse n. Deixar frisado bem aqui, destacado o nosso objetivo. Então, o número de casos possíveis é ver todas as combinações dessas n pessoas formando o grupo de 3. Bom, agora vejam que o número de casos favoráveis são todas as comissões, todos os conselhos na qual Marta faz parte. Bom, para isso, se Marta já faz parte, das outras n pessoas eu só vou escolher mais 2. Então, é a combinação das outras pessoas, que é n menos 1, né? Tirando a Marta, eu vou escolher 2 pessoas. Então, aí isso daqui vai ser igual a... Como é que a gente faz combinação de n menos 1, 2? Vai ser n menos 1 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2. n menos 1 menos 2, n menos 1 menos 2 dá menos 3 fatorial. Dividido por combinação de n, escolhe 3, vai ser n fatorial, 3 fatorial, dividido por n menos 3 fatorial. Então, isso aqui seria fração sobre fração. Vamos pegar a primeira fração. Repete. 2 fatorial de 2 é 2. N menos 3 fatorial. E vamos multiplicar pelo inverso dessa segunda fração aqui. Que vai ficar 3 fatorial. 3 fatorial, a gente já sabe que é 6. Já podia ter colocado, mas tudo bem. Deixa aqui, depois a gente ajusta. Dividido por n fatorial. Bom, esse n menos 3 fatorial posso dividir com esse n menos 3 fatorial. Esse n menos 1, vou botar aqui, ó, 6, que multiplica n menos 1 fatorial dividido por 2. Eu já podia ter dividido. E n fatorial eu vou descrever como sendo n vezes n menos 1 fatorial. Tá? Eu estou abrir esse n fatorial só mais um termo. Lembrando, pessoal, que n fatorial é o produto de n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, e esse produto vai até o número 1. Tá? Então, eu posso dizer então, que n fatorial é n que multiplica n menos 1 fatorial, porque n menos 1 fatorial é toda essa expressão que vai daqui para cá. Agora, eu posso dividir n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial. 6 dividido por 2 dá 3, ficaria 3 dividido por n. Mas acontece que a probabilidade é de 50%, ou seja, 1/2. Então, 3n, que é essa probabilidade que nós encontramos, é 1/2. Daí, a gente multiplicando, fazendo produtos meios igual a produtos extremos, n igual a 6. É bem tranquilo.
Item correto, letra A. E essa questão, claramente, o assunto dela é probabilidade. Próxima questão, questão 23. ABCD é um quadrado de lado 4. E BE é igual a 1. Essa distância daqui para cá é igual a 1. O centro do quadrado OF é a interseção de OB com AE. Dá para claramente ver isso. Ele quer a área desse triângulo OFE, que é mais cinzentado aqui. Bom, aí o que acontece aqui? A gente tem quadrado, isso aqui são as diagonais do quadrado, isso aqui dá um ângulo de 45 graus. Esse ângulo aqui também vai ser 45 graus. A dificuldade nessa questão, se você buscar encontrar essa área que é fácil, se você quiser encontrar esse lado é fácil. Se você quiser essa área aqui, vai dar para fazer. Bom, enfim, as áreas você vai encontrar um monte menos essa cinza. Pode até ser que consiga fazer por áreas, mas uma dica muito boa, e essa é mais difícil de encontrar, eu confesso, é que, sabendo que este ângulo é igual a este, e este ângulo aqui também, ó, esse, com dois tracinhos aqui, vai ser igual a esse, alternos internos, 45 graus, 45 graus, daí eu posso dizer que o triângulo BFE é semelhante ao triângulo DFA. Aí eu colocaria como assunto aqui área e semelhança de triângulo. Área porque é o que ele quer, é uma área, né? E semelhança de triângulo, que é o modo que eu irei resolver essa questão. Tá, beleza. Então, se esses dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Quais são os lados homólogos? AD está para BE, assim como DF está para BF. Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter que AD é igual a 4, BE é igual a 1. DF, eu sei o seguinte, veja bem, olha, se essa diagonal aqui é a diagonal de um quadrado de lado 4, a diagonal de um quadrado é normalmente L raiz de 2. Se você não souber, você pode fazer um triângulo que é a metade do quadrado, de lado L, e descobrirá que essa diagonal, pelo teorema de Pitágoras, é L raiz de 2, que é exatamente a diagonal. Como eu tenho que do ponto O ao ponto D a metade da diagonal, é L raiz de 2 sobre 2. O L é 4. 4 raiz de 2 sobre 2 vai dar 2 raiz de 2. Então, esse segmento de D até O é 2 raiz de 2. Eu vou chamar isso aqui de X, para a gente encontrar essas duas, uma em função da outra. Então, ó, DF daqui, desse vértice até esse aqui, eu tenho 2 raiz de 2 mais X. 2 raiz de 2 mais X. BF é 2 raiz de 2 menos X. Agora é fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Você tem que, isso aqui vezes 1, vai ser 2 raiz de 2 mais x, é 4 vezes 2 raiz de 2 menos x, ou seja, vai ser 8 raiz de 2 menos 4x. Bom, agora eu vou trazer esse 4 para o lado de cá, ou seja, eu vou somar 4x a ambos os membros e vou subtrair 2 raiz de 2. X mais 4x vai ser 5x. 8 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Logo, x será igual a 6, dividindo tudo por 5, 6 quintos de raiz de 2. Agora eu quero encontrar, eu vou fazer
a área. Deixa eu já explicar o meu procedimento. A área que eu quero vai ser a área. Essa aqui é a área do triângulo OFE. Vou pegar aqui OFE. Nós vamos tomar a área do triângulo OBE menos a área do triângulo BFE. OBE, BFE. Nós temos aqui que BF, esse segmento daqui para cá, vai ser esse tamanho aqui que a gente já conhece, que é 2 raiz de 2, menos o x, que é 6 raiz de 2, sobre 5. Fazendo tudo aqui sobre 5, aqui vai ficar 10 raiz de 2 menos 6 raiz de 2. Então será 4 raiz de 2 sobre 5. E agora, a gente já tem o lado BF, nós podemos encontrar a área BFE. A área do triângulo BFE, eu vou usar como sendo, olha, esse pedacinho aqui, daqui para cá, é 4 raiz de 2 sobre 5. Então, vamos usar a área desse triângulo como sendo o lado BF vezes BE, dividido por 2 vezes o seno de 45. Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 5 vezes 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o seno de 45 graus. Aqui, então, será 4 raiz de 2. 5 vezes 2 aqui vai ficar 10. Seno de 45 é esse raiz de 2 sobre 2. Então, ó, esse raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2, dividido por 2. Aqui vai ficar dividindo por 2, vai ficar 2 quintos. Então, a área desse triângulo aqui é de 2 quintos. E eu preciso saber essa área OBE. Então, a área de OBE, aqui eu já sei que é 2 raiz de 2. Então, vai ser da mesma forma. Eu vou pegar 2 raiz de 2 vezes 1 dividido por 2 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Bom, esse 2 eu vou cortar com esse 2, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2, dividido por 2 dá 1, então essa área é 1. Bom, então agora está tranquilo. A área do triângulo OFE vai ser a área do triângulo OBE, que é igual a 1, menos o triângulo BFE, que é 2 quintos. Isso aqui eu posso escrever 5 sobre 5, 5 menos 2 dá 3. 3 quintos, então, é a nossa resposta. Letra C, opção correta da questão 23. Questão 24. Uma ampliação faz com que a área de um triângulo aumente em 21%. Sabendo que o triângulo continua equilátero, é um triângulo equilátero, o aumento no raio do círculo inscrito no triângulo foi de... Então, primeira coisa, olha, eu tenho aqui um triângulo equilátero, mais ou menos como seria aqui um triângulo equilátero. E eu tenho dentro dele aqui um círculo inscrito. O centro deste círculo aqui, na qual eu vou ter o raio, como esse triângulo é equilátero, isso daqui seria, esse ponto do centro, seria o encontro das medianas, seria o baricentro. E no baricentro, esse raio aqui, ó, esse tamanho daqui para cá é o dobro desse daqui. Então, daqui para cá eu vou ter o raio, isso daqui para cá é 2 vezes o raio, 2 vezes o raio. Daí o que acontece? Imagine que a gente vai ter o triângulo original, que é esse daqui, e vamos ter o triângulo que a gente aumentou em 21%, que é esse daqui. Então, faça de conta que isso aqui a gente vai chamar de área 1, e esse aqui vai ser a área 2.
tá? A área 1 desse triângulo aqui, ó, A1, é dado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa área 2 vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como ele aumentou 21%, vou multiplicar isso aqui por 1,21. 1,21, isso aqui é o quadrado de 1,1. Então, eu posso dizer que essa área 2, eu posso juntar com L aqui, vai ser L que multiplica 1,1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso quer dizer o quê? Que a minha área 2 é como se eu tivesse multiplicado, aumentado só o meu lado 10%. Aumentando um lado 10%, como a gente tem aqui uma relação entre o raio e o lado, esse raio ele também irá aumentar 10%, certo? Então, bom, o lado aumentou 10%, que é uma medida linear, né? O raio também, que é uma medida linear também, aumenta na mesma proporção. Aumenta 10%. Item correto, letra E. Agora vamos para a 25ª questão, última desse vídeo. Para quantos inteiros positivos k, a equação x ao quadrado menos 6x mais k igual a zero tem apenas soluções inteiras? Vamos fazer essa questão de 3 modos. O primeiro modo de se resolvê-lo, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, pela fórmula da soma e produto das raízes, nós temos que x' mais x duas linhas é 6 sobre 1, seja 6. O que nós podemos dizer? Como essas soluções são inteiras, quais são os números inteiros cuja soma dá igual a 6? Nós vamos ter 1 mais 5, 2 mais 4, ou 3 e 3. Note que aqui também poderia ser 0 mais 6. O que acontece é que eu sei que o produto das raízes é k sobre 1, ou seja, é k. E aí o produto aqui seria 0. K seria 0, mas eu quero k inteiro positivo. Então essa opção aqui não serve para nós. Bom, o número de soluções inteiras são 3. Bem simples essa questão. Mas vamos ver ela de um segundo modo. Bom, você tem aqui, por exemplo, se eu tomar um x ao quadrado menos 6x igual a zero, isso aqui eu posso colocar o x em evidência, vai ficar o x menos 6 igual a zero. E aí a gente vai ter que essa equação aqui de segundo grau, ela vai ter as soluções, vai ter o seguinte gráfico. A gente tem aqui o y, tem aqui o x, uma solução é o zero, uma raiz aqui é o zero, outra raiz aqui é o 6. Nós teríamos a equação de segundo grau com esse gráfico aqui. Mas aí falta o k. Esse k é o termo independente no qual eu vou subir aqui a minha parábola. Eu vou poder subir de modo que eu tenha soluções inteiras, se eu tiver 1 e 5, o 2 e 4, ou 3, certo? Aí eu vou ter aqui um k positivo inteiro também. Então aqui a gente pode girar, porque se eu posso fazer aqui, veja bem, ó, só para ficar mais claro. Se as minhas soluções são 1 e 5, eu vou ter x mais 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 5,
igual a zero. Minha equação seria x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Então, o k nesse caso aqui, o k seria 5. Eu poderia ter também essa outra, onde a minha solução seria 2 e 4. Isso aqui é só para exemplificar, então eu teria x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Nesse caso aqui, o k seria 8. Ou então poderia ter o 3, x menos 3, que multiplica x menos 3 igual a zero. Então teria x ao quadrado menos 6x mais 9. Nesse caso, o k aqui seria 9, eu teria 3 opções para o k. Bom, o terceiro modo de resolver, já está resolvido. Para que resolver de mais forma? Para a gente ter situações, aprender mais, é bem interessante isso. Eu encontraria as soluções pela fórmula de Bhaskara, então eu vou fazer delta igual a b ao quadrado menos 6 ao quadrado, que dá 36, b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes k. Esse aqui é o delta, que eu posso colocar o 4 em evidência, vai ficar 9 menos k. E agora o meu x seria menos b, 6, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que multiplica 9 menos k, dividido por 2a, que é 2. E então, esse 4 pode sair, vai ficar 6 mais ou menos 2, raiz quadrada de 9 menos k, dividido por 2. Bom, eu posso dividir tudo aqui por 2, vai ficar 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos k. E para que eu tenha soluções inteiras, então isso daqui terá que ser um número inteiro. Se isso aqui é um número inteiro, 9 menos k tem que ser um quadrado perfeito. Mas para que 9 menos k seja um quadrado perfeito, eu vou ter que... Isso ocorre quando isso daqui tudo for zero. Nesse caso aqui, o k é igual a 9. É um quadrado perfeito quando 9 menos k é igual a 4. Nesse caso aqui, o k é igual a 5. Ou 9 menos k vai ser igual a 1. Nesse caso aqui, o k é igual a 8. Então, temos 3 situações para o k também. Item B é a opção correta novamente. É só o assunto é equação do segundo grau. E aí estão resolvidos. Comente, curta esse vídeo, interaja, por favor, é o que eu peço, para que eu possa fazer bem mais vídeos para você e a gente possa ter mais condições de aprender mais. E você ter condições de passar, ser aprovado aí, ingressar no mestrado do Prof. Mate. Um abraço, até o próximo vídeo.